De volta com você, que bom que você está aí. No bloco anterior nós estávamos aqui e continuamos com o Fausto Perim e ele estava contando da transição, o que aconteceu. Prestes a ser mandado embora, prestes a perder o emprego, numa noite ele bate no quarto da sua mãe. Como que chama sua mãe? Suzana. Dona Suzana, fala assim: mãe, eu tive uma ideia, tá na hora da gente abrir o quê? Uma imobiliária. Uma imobiliária. Na verdade... Qual foi a reação? Na verdade, só uma correção, eu nem estava na iminência de ser mandado embora. Eu estava na iminência de ter que ser transferido para buscar minha vida, porque aqui já não tinha mais, né? Estava secando a fonte. E eu tinha perdido 30% do meu salário por causa dos enxugamentos que o banco vinha fazendo. Né? Obviamente, como eu era o mais novo, recém-chegado, né? Era sempre o primeiro a perder, né? Então, nesse momento, eu tinha uma salinha comercial que eu administrava na frente de casa. Minha mãe tinha um pequeno escritório de advocacia. Você há quantos anos? Eu estava com uns 22 anos, mais ou menos. Minha mãe tinha um pequeno escritório de advocacia. Eu falei assim: mãe, olha, eu vou comprar uma mesa velha e uma cadeira usada para mim, para a gente combinar lá com o que você já tem lá, e vamos começar uma imobiliária. E assim começou a Perim Imóveis. Com uma mesa velha e uma cadeira, ambos usados. Ambos usados, mais o que a minha mãe já tinha lá do escritóriozinho de advocacia dela, começamos ali. Por um bom tempo a empresa foi crescendo, porque minha mãe era uma pessoa muito conhecida, que ela estava no meio de universidades, a gente tinha uma família conhecida na cidade, né? Eu também já estava me tornando conhecido, porque banco é uma vitrine, né? Eu conhecia muitos amigos empresários, clientes do banco, pude começar também a fazer o meu nome nesse outro lado, os próprios colegas de banco também, que sempre me apoiaram muito. E por um bom tempo a gente ficou trabalhando ali. Até que chegou um momento que o banco lançou um plano de demissão voluntária. Nesse momento a empresa já estava num patamar um pouco melhor, eu trabalhava meio expediente lá, meio expediente no banco. Então você tocava os dois negócios? Trocava os dois, né? 2 negócios e ainda a universidade que ainda estava em curso ainda, né? Universidade de Direito. Estava fazendo Direito nesse momento. Isso. E aí eu já tinha mudado a empresa para aquela pracinha na frente do banco, exatamente para logisticamente ficar fácil para mim. Estratégico para você. Pelo menos para o deslocamento eu não perder tempo, né? E o banco passando por uma fase de muito trabalho, de muita mudança. Eu trabalhava na área de comércio exterior do banco, era uma área bem estratégica nesse momento. Então o banco lançou um plano de demissão voluntária e eu me vi numa encruzilhada, porque eu percebi que o banco e a empresa já não estavam mais dando conta de coexistir na minha vida. Estava começando a ficar pesada, minha filha já estava para nascer. Há 15 dias de nascimento da minha filha, da minha primeira filha. E eu sabia que para eu crescer na minha carreira do banco, eu ia ter que abrir mão da empresa e rodar o Brasil, principalmente na minha área que era de comércio exterior, que eu precisava capital e etc, né? E tanto que o meu substituto chegou a ser o superintendente de comércio exterior do estado de Minas, né? Mas naquele momento eu reuni uma série de conselhos de pessoas mais experientes e pedi a Deus que me orientasse também. E eu resolvi que estava na hora de pular fora e de seguir a minha jornada com a minha empresa, né? Eu já tinha investido alguma coisa, porque como eu tinha meu salário, o que entrava na empresa ficava lá, era reinvestido lá, então eu não precisaria investir nada na empresa naquele momento, porque eu já estava... Para aquele momento o que eu tinha já era suficiente, né? Então esse momento foi o momento de falar assim: olha, o banco me ofereceu um sonho, o banco foi uma escola para mim, mas agora chegou a hora de eu abrir mão de tudo aquilo que todo mundo queria, que era um emprego no Banco do Brasil, para ir atrás do meu sonho. Então, nesse momento aí houve essa Qual foi a partilha. reação primeiro deles? Deles quem? Do pessoal do banco. Primeiro, do pessoal do banco, eu tive que contar com a compreensão do gerente, porque na minha área ele não podia aceitar a demissão de ninguém, porque não tinha ninguém preparado para assumir a minha função, né? Eu era o único que falava inglês, o banco tinha pago um curso para mim, e eu era o único que falava inglês na agência, o único que entendia daquilo naquele momento.
Então, eu tive que contar com a ajuda do gerente para ele mentir, falando que ele me mandava diante da promessa de que no dia que eu saísse, eu deixaria uma pessoa pronta para assumir a minha função. E foi o que aconteceu. Você capacitou alguém? No dia que eu saí, tinha uma pessoa pronta, sentada na minha mesa, totalmente habilitada para fazer o que eu fazia. Né? Então, a reação deles foi muito legal. Né? Muito legal. E uma coisa que foi muito bacana, que eu lembro quando eu saí, eu fiz uma carta para todos os funcionários do banco, falando que eu estava saindo, que eu estava começando o meu negócio e que não ia ser fácil para mim e que eu gostaria de contar com o apoio deles. Cara, e foi muito apoio, muito apoio. Daí para frente, todo mundo que saiu, que tinha uma casa para alugar, levava para mim. Todo mundo que saía, que queria vender o imóvel, levava para mim. Isso foi muito legal. Nossa, até hoje eu tenho muitos ex-colegas de banco que são meus clientes, já se passaram aí 23 anos da minha saída. Até hoje eu tenho muitos colegas de banco que são meus clientes, continuam aqui comigo e tal. E isso foi um fator muito interessante. Sua história reúne alguns ingredientes sensacionais do empreendedorismo. Quer dizer, know-how. Você já tocava um negócio paralelo ao seu trabalho no banco, você já tocava o seu pequeno negócio junto com sua mãe, Sim. administrando alguns imóveis e ela te ajudando do lado jurídico. Né? A segunda questão, o poder de tomar decisões. Sim. Não é que o empreendedor ele precisa tomar decisões, vai calcular os riscos, vai calcular tudo, mas ele tem que tomar decisão. E você tomou decisão na hora certa. Sim. Você crê nisso? Creio que sim. Importante é o seguinte, eu tive muito apoio em casa, né? Nesse momento a minha esposa que estava grávida para ganhar o primeiro filho, daí poucos dias, né? Ela que casou com um funcionário do Banco do Brasil, que achou que ia ter um futuro assim garantido, mas ela entrou no barco comigo, a gente foi colega de faculdade, formamos em Direito juntos, né? E assinou embaixo, falou assim, pode ir que nós estamos juntos nisso aí. Né, foi um fator muito importante, assim, os amigos próximos, conhecidos, assim, empresários também me deram apoio, assim, chegou um e falou assim, pode pedir, cara, que se der errado eu te dou emprego. Sério? Então, assim, todo esse apoio eu tive, sabe? E eu, assim, eu já sabia que a minha empresa não estava dando um passo em cego, foi tudo muito bem calculado, tudo muito bem planejado, eu já sabia aonde que eu estava pisando, porque eu não podia abrir mão de uma coisa que eu lutei por tantos anos e que eu construí por um sonho infundado, né? Que não tivesse um fundamento já sólido. Que não tivesse uma projeção que não tivesse real. Não só uma projeção, mas que já fosse presente, porque eu precisava sustentar minha casa, né? Não tinha ninguém por mim. E um fator interessante foi que nesses planos de demissão voluntária que o banco lançou, houve um estudo feito pela Previ, que assim, uma esmagadora maioria, tipo de 90% do pessoal que saiu, se deu muito mal. Né? Todos esses 90% não conseguiram manter o padrão de vida. Alguns entraram em situação muito difícil, eu sei porque eu acompanhei aqui as locações das casas, né? Das pessoas que quebraram seus negócios, porque eu me preparei. Eu nem só fiz 2 cursos superiores, mas também eu já vim gerindo aquele negócio com o tempo quando eu dei o meu salto. Aqueles que saíram despreparados, pensando que era muito simples montar um negócio e começar, que tudo ia ser mil maravilhas, muitos quebraram, perderam o dinheiro que investiram, e aí não tinham como se reerguer, porque emprego não era fácil, ainda mais no patamar que o banco oferecia. Né? Se de um lado você tem o sonho como o oxigênio do empreendedor, do outro você tem o preparo como um esqueleto, né, dessa situação toda. Né? Com certeza. Só que eu te fiz uma pergunta e você não me respondeu. Qual foi a reação da sua mãe? Da minha mãe? O que ela falou? Total apoio. É lógico que mãe sempre fica naquela, né, assim, poxa, você tem certeza, você vai abrir mão desse emprego que é tão bom, que é tão seguro e tal. Mas a gente já estava junto ali naquele bar, que ela também sabia do que a empresa podia me oferecer, né? Então, não tive ninguém que não me apoiasse, que dissesse ao contrário. Mesmo porque eles sabiam que eu sempre fui uma pessoa muito responsável e muito calculista, assim, de detalhes, sabe? De saber aonde que eu estava pisando. Eu não estava dando, sabe, um pulo no escuro. Salto cego. Não, de jeito nenhum.
Você estava sempre calculando quais seriam. É lógico que as surpresas acontecem. Com certeza. No Né? meu caso foram surpresas boas, né? Mas na maioria, muitas vezes, alguns dissabores vêm, né? Gente, nós estamos juntos aqui, eu estou à frente do Fausto Perim, o empreendedor, eu diria, nato, não é? Porque empreendedorismo está na veia mesmo, não tem uma hora ou outra a gente vai ter esse clique. E nós estamos conversando sobre a trajetória dele, sobre os seus empreendimentos e sobre a relevância dos seus feitos aqui na nossa cidade e na região. Nós vamos dar mais uma paradinha e a gente vai voltar para conhecer um pouco mais dessa história, você não pode sair daí.